Olá, Caras Business começando e você acompanha uma entrevista exclusiva de Priscila Campos com o empresário Fred Santoro da Raqueto Financiamentos. É com você, Pri. Obrigada, Lili. A gente começa agora mais um Roda de Negócios, mais um episódio. E vou falar para vocês, tem gente que ainda tem medo de investir no Brasil. Hoje eu trouxe o Fred Santoro, ele é CEO da Raqueto e traz uma inovação assim absurda na parte de investimentos. Gostaria muito de saber o que é a Raqueto, quem é Fred Santoro, qual que é a sua trajetória. Primeiramente, né, muito obrigado por esse convite maravilhoso de estar aqui no Roda de Negócios, do Caras Business, né? É uma honra estar aqui. E muito obrigado também à sua audiência, né? Eu sou Fred Santoro, como você falou, né? E hoje a gente toca a Raqueto, que é a empresa que foi fundada para ajudar empresas, para ajudar outros empresários. Você e eu sabemos muito bem o quanto é difícil tirar um negócio do zero, começar pequeno, sem recursos. E a gente pesquisou e percebeu que mais de 91% dos pedidos de créditos realizados por pequenas e médias empresas no Brasil são negados nos grandes bancos. Então a gente criou a Raqueto, que quer dizer foguete, né, que acelera negócios, justamente para ajudar, né, o pequeno e médio empresário a captar recursos e tirar sua ideia do papel, mas também, né, a partir do momento que já está rodando, já está com possibilidade de fazer um crescimento ainda maior, contar conosco para fazer rodadas ainda maiores também. Então, basicamente, a gente é uma casa aqui de apoio a empresários. Que legal. Mas, assim, conta um pouquinho mais desse investimento. Então, assim, porque muitos estrangeiros chegam aqui no Brasil e eles colocam os próprios recursos do país deles de origem. Então, a Raqueto, ela trabalha prospectando esses investimentos para o próprio investidor que deseja ampliar seu negócio, não só brasileiro, mas também estrangeiro. É isso? Sim, tanto para investidores quanto para empresários, né, que a gente chama no mercado financeiro de emissores da dívida, ou seja, aqueles tomadores do recurso, podem ser, sim, estrangeiros ou brasileiros, mas é fundamental que tenham CPF e CNPJ. Sim, sim. Então, tanto para investir quanto captar recursos na nossa plataforma, os deals que fazemos, né, nesse momento, até porque tinha homologado pela CVM, a gente exige, né, documentos brasileiros também. Mas, sem dúvida, é uma forma não somente de diversificar os investimentos, né, e você buscar ativos aí que possam levar sua carteira de investimentos a outro patamar, melhorar sua performance de uma forma geral, mas também, principalmente, a gente democratiza o acesso a fundraising, né, e a oportunidade de investimento. Então, é uma coisa que a gente tenta justamente unir aí grandes empresários com investidores que estão buscando oportunidades. É legal. Eu, na verdade, como sou representante legal de várias empresas aqui no Brasil, e eu cuido de milhares de investimentos, então eu gostaria de entender o seguinte: então eles conseguem obter esse investimento com CPF e CNPJ, mas no caso a gente está falando de investidores estrangeiros no meu caso. Esses investidores estrangeiros com a representação legal aqui no Brasil, eles conseguem esses investimentos com a Raqueto? Sim, um fundo pode investir, por exemplo, na nossa plataforma. Então você, que é brasileira, né, tem CPF e tem o CNPJ Sim. do fundo, por exemplo, poderia investir em nome dos investidores estrangeiros. Então, isso sim poderia ser realizado. Os investidores diretamente que para investir na nossa plataforma precisariam também da documentação nacional. Que legal. E hoje a Raqueto está em vários projetos, né? E projetos não são pequenos, porque eu também estava vendo em algumas mídias que você está trazendo uma marca enorme aqui, que também predomina, na verdade, no mundo inteiro. A gente pode captar recursos para qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de indústria. Já foram milhares de empresas, bilhões de reais em ativos que a gente analisou. Temos uma barra muito alta, então a gente acabou fazendo poucos deals desde o nosso lançamento, um pouco mais de 20 transações, tá, que somaram aí mais de 250 milhões de reais. Mas a gente já ajudou empresas, desde startups que estavam começando, né, e que tem um potencial global, a festivais, bares, empresas de impacto social e também, como você menciona, né, uma franquia do Hard Rock Café, né, uma dos líderes globais aí no entretenimento mundial, uma empresa com mais de 50 anos, uma líder global, né, e é uma honra não somente para a Raqueto, mas também para todo o Brasil fazer pela primeira vez um crowdfunding de uma marca tão famosa quanto o Hard Rock Café, que nunca tinha feito uma rodada assim, né, numa plataforma de investimento pública, né, para ofertas públicas, né, de captação de recursos, como o Hard Rock está fazendo com a gente. Então é muito legal aí participar desse processo e estar ajudando, né, grandes empresários aí a crescerem, ir para o outro patamar. Eu acredito muito que
educação e empreendedorismo é o que vão salvar nosso país, e é justamente isso que eu tenho feito, né? De alguma forma, tentar educar o mercado através de educação financeira e trazendo tecnologia, seja inteligência artificial, seja tokenização de ativos, que é o que a gente faz de maneira Uhum. regulada pela CVM. Que legal. Hoje eu vejo muito que você é muito presente nas mídias sociais, você é presente em vários eventos, em muitas palestras, mas eu também vejo assim, é fácil chegar o investidor até o Fred, até a Raqueto em si? Como que esse investidor ou essa pessoa que precisa desse investimento, ele entra em contato com você? Existe essa facilidade? Sem dúvida, assim, o investidor, né, a nossa plataforma é pública, então ele pode ir Uhum. lá e buscar as ofertas abertas para fazer o investimento. Então, justamente por ser regulado pela CVM, eu não posso nem escolher quem pode investir Sim, nos sim. negócios. Dito isso, para o empresário, o emissor que quer captar recursos, que é justamente o nosso cliente número um, aquela empresa que precisa do recurso, ela que tem um carinho ainda mais especial, porque tem uma relação ainda mais longa conosco, porque a gente precisa primeiro avaliar o ativo dela. Se a Uhum. empresa faz sentido ela participar da nossa plataforma. A gente faz questão de ajudar o máximo possível de empresas, mas mais de 90% das empresas que entram em contato conosco, a gente decide não avançar para captar recursos. Sim. A gente prefere ajudar de outras formas, com consultorias, com network, com visibilidade até. Já tive mais de 50 patrocinadores, por exemplo, desde empresas globais a empresas menores, dentro da nossa plataforma, que hoje a gente já tem mais de 40 mil investidores, né, e 16 mil empresas já tentaram, de alguma forma, participar do nosso ecossistema. Então, é muito fácil, sim, poder investir nas ofertas abertas, e captar recurso não é tão fácil. Tem que estar Sim. disposto a escutar, né, a saber que tem que estar no momento certo para poder captar, a ter consciência de que captar recursos dos outros é uma responsabilidade muito grande, né, é entender que nem sempre sua empresa está pronta para captar recursos, né, e justamente uma das coisas que te mais eh, avalia é o quanto aquele empresário é coachable, ou seja, em inglês, é a pessoa que sabe escutar, né? E aí a gente tenta muito mais do que simplesmente captar recursos, a gente quer que aquela empresa cresça. E, às vezes, captar o investimento é a pior coisa que ele pode fazer, porque não somente, normalmente, é um dinheiro mais caro, porque o dinheiro ideal Uhum. mesmo é dinheiro de cliente, de consumidores que estão consumindo É. sua solução, né? Seja um produto, um serviço digital, né? Se você ser um hospital, uma fazenda, um consórcio, uma concessionária, enfim, qualquer tipo de empresa pode captar recursos com a gente, um restaurante, né, como o Radial Café, um Uhum. bar, uma startup que mal nasceu, enfim, qualquer empresa pode captar recursos conosco. Mas a gente tenta ser de forma muito pragmática, o mais direto possível, para tentar ajudar e realmente orientar, né, aqueles que estão precisando de recursos a definir se o melhor caminho é via Raqueto mesmo, que às vezes, além de ela não estar pronta, às vezes não é o caminho ideal, né. É fato que tem vários benefícios fazer uma rodada com a Raqueto. Não é somente pelo Uhum. recurso em si, e sim pela criação de uma comunidade, né. Quem capta recursos acaba tendo a possibilidade de ter uma comunidade de pessoas ali que passam a ser não somente o cliente muito mais fiel, mas também um embaixador da marca, né. Então esse é um dos benefícios do crowdfunding e, no nosso caso, o crowdfunding tokenizado, que nos dá muito mais capilaridade, né. A gente consegue atingir pessoas aí de todo o Brasil, do norte ao sul, ou como você falou, até eventualmente de outros Uhum. países, a investir em empresas, né, que estão começando suas histórias. Hoje a Raqueta ela está presente no Brasil em si, mas como que ela também evolui? Ela também tem bastante investidor fora? Tem só Brasil? Qual que é o maior público hoje da Raqueta, o maior, nível de investidor? Porque, assim, hoje nós temos, assim, em 2024 nós batemos o recorde de investimento direto, né, de investimento estrangeiro. Como que está o recurso, assim, da Raqueto? A Raqueto, ela é presente. Como que você analisa esses investidores? Seus investidores, eles são maiores nacionais ou internacionais? Na prática, a gente não tem quase nenhum investidor estrangeiro na ferramenta. Por ser Uhum. uma plataforma que exige CPF, CNPJ e está apenas começando, né, o dinheiro estrangeiro na nossa plataforma ainda é muito limitado. Ainda que a gente faz rodadas privadas também, além de fazer ofertas públicas, a gente também já atuou fazendo ofertas privadas. Já vendemos, por exemplo, uma fintech para um banco, já fizemos club deals com fundos de investimento e um deles era um fundo estrangeiro, mas ainda não foi nada de relevância para o nosso mercado, especificamente nossa plataforma, porque nossa comunicação é 100% focada para o empresário brasileiro e investidor brasileiro nesse momento. Mas, como você sabe, eu nasci fora, nasci na França,
Já morei em vários países, na China, na Austrália, na Espanha, nos Estados Unidos, e tenho muito interesse em levar a Raqueto para outros países. Mas, por enquanto, é apenas um sonho e uma distração, porque é um país aqui de 210 milhões de pessoas, o que representa bilhões de problemas diariamente a serem resolvidos. Sim, sim. Então, realmente é um mercado gigantesco e ainda que muito difícil, né, empreender no Brasil é muito difícil, também abre grandes oportunidades de investimento, né? Então, a gente, por enquanto, está focado aqui, já fizemos negócios com investidores de mais de 20 estados, com emissores, né, com empresas de mais de 10, e estamos aí criando uma rede não somente de originadores, são pessoas que podem indicar empresas para captar recursos na Raqueto e a gente remunerá-las, mas também, né, qualquer pessoa do Brasil inteiro pode investir, né, mas a gente criou uma plataforma de afiliados que funcionam como justamente funciona aí várias empresas do segmento da internet, de marketplaces, e-commerce, que basicamente a pessoa que atrair um investidor para alguma rodada da nossa plataforma também pode ser remunerado. Tá? Então, a forma não somente de dar capilaridade, a gente já teve rodada, por exemplo, com 13.600 pessoas. É 100 vezes mais do que uma rodada de crowdfunding comum no Brasil. Por quê? Porque a gente é tokenizado. Tá? A gente já fechou rodada em 40 minutos, de R$ 1 milhão para um bar aqui de São Paulo. Normalmente, qualquer outra plataforma de crowdfunding demora semanas para fechar a rodada, porque exigem assinatura eletrônica por e-mail, que às vezes você botar centenas de pessoas para assinar o mesmo contrato é mais difícil. Por nós sermos tokenizados, tudo acontece de uma forma muito mais rápida e escalável, né? E com toda a segurança e, obviamente, a regulamentação da CVM. Tá. Nós entramos com umas startups também no Brasil, tem bastante startup que você cogitou. E como que é a captação desses investimentos no Brasil? Como que a Raqueto ela vai direcionar esses investimentos que ela precisa? A Capital Venture? Como que é esse contato que ela traz para o cliente? Na verdade, a gente pode não somente, né, tokenizar e ofertar contratos de mútuo conversível relacionado a venture capital em startups, tá? Que é onde a empresa tem um direito a um pedaço do equity da outra, ou seja, a cotas sociais de outra empresa, o investidor pode ter o direito a essas cotas, mas a gente também trabalha com outros tipos de contratos, como, por exemplo, a nota comercial. O grande lance é que a gente tira o poder do banco. A gente permite ao emissor, né, da dívida, ao tomador do crédito, a definir as condições com que ele gostaria de captar aquele recurso. Seja o valor, o ticket mínimo, mas também a taxa de juros que ele gostaria de pagar e o prazo, quantos anos ele devolveria aquela dívida, né, que tudo, no caso, é dívida. Né? Mas a gente também pode tokenizar uma SCP e até uma cédula de produtor rural financeira, a CPRF, que é atrelada a commodities agrícolas, né, que a gente faz para produtores rurais, é uma possibilidade. Tá? Então, a gente faz isso justamente visando não somente dar um retorno mais sólido para investidores, mas também dar mais conforto ao tomador do crédito, né, para permitir ele decidir as condições que mais se adequam ao seu modelo de negócio, ao seu status da empresa, que às vezes uma empresa está mais pronta para receber uma dívida, né, e acha por bem, né, não abrir mão do equity, não abrir mão de tanta, né, patrimônio estratégico, que nada é mais estratégico que o equity da própria empresa. Legal. E hoje, na verdade, a maioria das pessoas que acompanham o Roda de Negócios são investidores, são empresários pequenos, são empresários com sonho, mas não têm ainda a imensidão de como trazer isso daí, o fazer acontecer. O que você, na verdade, traria para essas pessoas? O que você faria? Qual é a motivação que você passa hoje para eles, diante na nossa trajetória? Assim, eu passo muito pragmatismo, né? Você captar recursos dos outros numa plataforma de oferta pública exige um nível de governança, um nível de responsabilidade, que eventualmente a empresa não está pronta. Por outro lado, né, é uma forma de tirar as ideias do papel. Então, você poder contar com sua base de amigos, seguidores, clientes, até fornecedores, para financiar uma expansão sua, né, vai mostrar para o mercado que você tem uma confiança muito grande no que está construindo e, principalmente, que seus clientes gostam do que você está construindo. Né? Porque, de qualquer maneira, ainda que a gente possa permitir que se capte recurso, mesmo se não tiver crédito no banco, é fato que ainda é uma dívida, ainda é uma responsabilidade muito grande para quem decide pegar o dinheiro, né, financiado. Então, eu gostaria justamente de passar muito isso, a importância da educação financeira. Né? A gente está um país aí que está devastado
por impostos e casas de apostas, enfim, verdade. justamente talvez por falta de educação financeira, Uhum. né? Então eu sempre penso para as pessoas, eu tenho muita paciência, né, na hora de não somente decidir quem é que pode captar recursos da gente, mas também em ensinar, em educar o investidor dos eventuais riscos de investir em empresas menores, que não estão listadas na Bolsa, na B3, por exemplo. Uhum. As empresas que ainda estão, né, em um patamar de altíssimo risco. Claro que a gente tem uma curadoria muito alta e tem empresas que são mais arriscadas do que outras. Sim. Uma startup que está nascendo, obviamente, tem um risco muito maior do que um hospital que já está consolidado. Uhum. Então, a gente sempre faz questão de educar o máximo possível todos os stakeholders, todos os players do nosso mercado. Então, hoje eu não tenho uma visão tão nacional de economia, mas vendo tudo o que você me diz, com todos esses projetos grandes que a Raketto está envolvida, então hoje o Brasil está, na verdade, com uma economia aquecida, pelo que eu entendo, porque se você diz para mim que a maioria dos seus investidores e aquelas que aportam, por exemplo, no projeto do Hard Café Café, ele, na verdade, ele colocou esse investimento. Então, se você está falando que a maioria é investidor brasileiro, então o nosso mercado hoje, para você confortar todo mundo, é um mercado que está aquecido, né? Não, de jeito nenhum. O mercado está péssimo, né? Os impostos estão altíssimos, né? Os gastos do governo são totalmente incontroláveis. A verdade é que minha plataforma podia estar fazendo muito mais rodadas e muito mais investimentos, né? Entendi. Sinceramente, poderia estar muito melhor, né? Infelizmente, aí para o mercado financeiro, a taxa de juros altíssima do jeito que está é péssima. Sim. Né? Então, assim, os investidores estão com pouco apetite a risco, né? Então, realmente não está aquecida, não, né? Tem que ser, por mais que eu seja otimista, eu preciso ser prático. Sim. Né? Eu gostaria que o mercado tivesse com juros muito menores e que o investidor tivesse com mais apetite. O Brasil, que representa um risco gigantesco de investimento para o investidor estrangeiro, inclusive. Então o que você colocaria assim para a Raketto hoje? Você está vendo essa dificuldade, mesmo assim existem grandes projetos. Você acha que a estruturação tributária é muito difícil no Brasil? Você sabe que o Brasil ele tem uma carga tributária diferenciada, mas ainda assim tem muitos países que são de carga tributária, porque o que acontece? No Brasil, nós temos diversos tipos de impostos. Então, o que assusta o investidor hoje é porque ele não sabe qual o imposto que ele vai pagar em determinada operação, né? Porque nos outros países, a maioria da tributação é unificada a uma taxa única, né? Então, eles vão lá, prestam um serviço, é uma taxa única. O que você vê que poderia melhorar para a Raketto para a parte de investimentos hoje, para ela evoluir muito mais na parte de captação ou até mesmo de projetos revolucionários? Sinceramente, só do governo não atrapalhar seria ótimo. Né? Uhum. Porque os impostos não somente têm valores altíssimos, mas são totalmente, completamente inconcebíveis, no sentido em que você não sabe quanto é que você vai pagar até no passado. Porque aqui no Brasil, infelizmente, até o passado é incerto. Né? Então, hoje a pauta, né, desse mês é a quantidade de impostos que vem sendo criados aí, né, justamente nos últimos meses, nas últimas semanas. É surreal justamente essa falta de clareza para o investidor e para o empresário. Né? Então, realmente, assim, a gente ter uma segurança jurídica, uma segurança tributária que prevê a gente desenhar um business plan no longo prazo, só isso já seria incrível. Mas a verdade é que o empresário brasileiro não consegue desenhar um business plan porque a cada semana as regras vão mudando. É que nem você jogar futebol e de uma hora para outra todo mundo falar, não, agora é basquete, entendeu? Então, sinceramente, é óbvio que o empresário brasileiro é um dos mais arrojados e criativos do mundo. E é um mercado gigantesco, são mais de 200 milhões de pessoas. Mas é claro que com a taxa de juros tão alta como está, o investidor também tem muito receio, né, de arriscar o dinheiro, porque realmente você está com o dinheiro rendendo mais de 1% ao mês, você vai arriscar para quê? Então, a gente tem que educar o mercado muito a justamente tentar, né, explicar a importância de diversificar seus investimentos. Né? Ainda aqui, muitos dos investidores estão buscando até dolarizar seu patrimônio e tirar dinheiro daqui, né? E os investidores estrangeiros cada vez têm menos apetite, né, e mais medo do Brasil mesmo, sinceramente. Aqui, o empresário, né, tem que continuar justamente focado em agradar seu cliente e, de alguma forma, tentar fazer o seu sem depender dos outros, né? E contando que nunca precisa e poderá depender do governo, porque sempre, de alguma forma ou de outra, ele vai tentar atrapalhar. Na verdade, eu acho que um bom planejamento tributário, um acompanhamento de alguns benefícios fiscais que tem, porque tem estratégias em vários estados, tem que ser estudado antes de qualquer negócio estruturado, né? Mas assim, Fred, eu te agradeço por ser comparecido.
é uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que eu acompanho toda a sua trajetória e estou muito feliz de você ter participado. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar participando aqui. Até breve, pessoal. Muito sucesso. Agora, Lili, é com você. E nós ficamos por aqui. Até a próxima.